Oi, gente. Que bom estar aqui novamente. No mesmo intuito, no mesmo propósito de cumprir o que a palavra do Senhor diz ali no Salmo 105, no versículo 1. Louvai ao Senhor, fazei conhecidas as suas obras, anunciai entre os povos os seus feitos. Então é com esse propósito que mais uma vez eu venho aqui para gravar esse vídeo. E eu espero que através dessa minha palavra, desse meu depoimento, a sua fé seja edificada e fortalecida no Senhor. Que o Espírito Santo venha te renovar nesse dia. Que ao ouvir a sua palavra, você venha ter certeza de quão zeloso o nosso Deus é conosco. De como o nosso Deus é um Deus leal, é um Deus fiel. Quantas vezes eu paro para pensar: como que Deus é fiel? Como o Senhor é leal? Como vale a pena servir a um Deus que é tão fiel e tão leal? Eu sei que Ele é Deus e Ele é Senhor, e Ele tem feito grandes obras na minha vida, mas eu não paro de me admirar, de me surpreender com tamanha fidelidade e lealdade do Senhor. Então, eu vou te contar esse testemunho, esse depoimento. Você preste atenção, abra o seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale com você e te renove nesse momento. Há um tempo atrás, quando eu ainda era uma adolescente, eu estava voltando de um culto. E era naquela época, assim, daquele grande avivamento de louvor, que as igrejas passavam até 2 horas, 1 hora e pouco em pé, todo mundo cantando, louvando, no início dos anos 2000. Então o culto começava às 5 horas da tarde e terminava 8 horas da noite. E eu vinha, né, desse culto num dia de domingo, 8 horas da noite, saí da igreja e tô vindo para casa de a pé. Tava de calça jeans, com uma blusinha, né? Quando a gente é adolescente, gosta das blusinhas mais, às vezes até sem manguinha, né? Assim, vestido como um adolescente da minha época vestia. Então, de repente, eu fui abordada por um homem. E quando eu olhei assim para ele, parecia até que ele estava com uma Bíblia na mão, né? Mas quando menos eu pensei, eu fui abruptamente tomada por ele, e quando eu me dei por conta, eu estava dentro de um matagal. Então, de repente, ele começou a me fazer ameaça. Ele já não veio assim para cima de mim de uma vez, não. Ele começou a questionar a minha fé, né? Porque eu estava vestindo calça, porque eu estava usando batom, porque eu estava de blusinha. Eu percebi, o Senhor me deu aquele discernimento que ele estava tentando me desestabilizar, desestabilizar a minha fé. Então, quando ele falava aquelas palavras para mim, eu falava, mas a palavra de Deus está escrito assim e assim. Eu citava, né, os versículos da Bíblia. E ele falava, não, isso não está escrito na Bíblia, não. E ele sempre tentava falar palavras. E ele sempre falava aquelas palavras dizendo que estava escrito na Bíblia. Eu falava, não, isso não está escrito. A palavra do Senhor não diz essas palavras. E de repente eu comecei a clamar o sangue de Jesus, que desde criança meu pai ensinou que quando a gente estivesse em perigo, o sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo. Então, de repente, quando eu achei aquilo muito estranho, né, eu comecei, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele me dizia, não fala isso, para agora. E eu falava, o sangue de Jesus tem poder. Então ele dizia, olha, o sangue de Jesus não tem poder na sua boca, porque você tá vestindo calça, você tá usando blusa sem manga, você usa batom, o seu cabelo é cortado. E eu falava, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E aí eu já comecei a me reportar aquele ser humano que estava na minha frente como Satanás. Todo o tempo eu falava, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Aí ele disse que ia fazer o que quisesse comigo, naquele matagal, né? E eu falei para ele, olha, a palavra do Senhor, a palavra do meu Deus diz assim, ó, aquele que é de Deus, o Senhor guarda e o maligno não toca. E em mim você não pode tocar. Você não pode tocar em nenhum fio de cabelo meu. Não adianta porque você não toca em mim.
E ele falava, eu toco e eu vou te matar. E eu falava, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E nisso continuou. E aí ele começou a me acusar e falar das minhas roupas e questionar a minha fé. E eu falava todo o tempo, o sangue de Jesus te repreenda. E foram passando o tempo, eu creio que deva ter passado umas 3 horas, porque eu fisicamente já estava cansada, mas todo o tempo eu estava ligada no Senhor e eu tinha certeza que aquela pessoa, aquele ser que estava ali, usado pelo inimigo, não ia fazer nada comigo. E ele falava que ia fazer tudo o que ele quisesse e depois ele ia me matar. E eu falava, não vai me matar, porque o sangue de Jesus te repreenda. E eu estava com a Bíblia na mão e um celular. Então, nem o tempo ele tentou me roubar meu celular, nada. Ele queria fazer alguma coisa contra o meu corpo e contra a minha vida. Eu falava assim, olha, Satanás, o meu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Nunca você vai tocar no meu corpo, porque eu sou de Deus e aquele que é de Deus, o Senhor guarda e o maligno não toca. Então, quando ele ficou, ele deve ter se cansado também, né? Ele falou, então tá, já que eu não vou fazer nada com você, com teu corpo, eu vou te matar. E eu falei, se você for maior do que o Deus que eu sirvo, aquele que é o Criador do céu e da terra, você vai me matar. Se não, saiba você que o meu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Em mim, você não toca. Então, de repente, ele fez assim com o braço, né, e pôs assim no meu pescoço e tentou me levar minha cabeça para trás, assim, para me matar, né, que ele disse que ia me matar. Eu levantei essa mão aqui, clamei o sangue de Jesus mais uma vez, e ele caiu na minha frente, bem longe de mim, caiu para lá, bem longe de mim. E ele caiu, depois ele foi se rastejando assim, né, e começou a se levantar, e ele, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, e foi se levantando e foi embora e se sumiu dali daquele mato. Quando ele sumiu, né, que eu recobrei, né, assim, deu aquele estalo, da onde que eu tô, meu Deus, que eu tô passando agora? Começou a me dar ânsia de vômito, muita ânsia de vômito, tremedeira, e eu comecei a sentir mal, né, quando você está exposta por muito tempo aquela opressão maligna, né? O nosso organismo reage, a gente sente mal. Comecei a passar mal e com tremedeira e ânsia de vômito. Eu, Senhor, tem misericórdia, me ajuda nesse lugar. Aí eu vi assim que perto daquele local que eu tava, daquele matagal, tinha uma casa com a lâmpada acesa, e eu lembro que eu bati, que eu chamei pela cerca, pelo muro, e tinha um casal. Se eu não estiver enganada, até eles me disseram que era da Igreja Batista, esse casal, um senhor e uma senhora. Então eu pedi ajuda, né, e contei o que aconteceu, né, e pedi para chamar a polícia, né, para me levar em casa, que eu nem sabia onde é que eu tava, que lugar é aquele, sabia que era um mato, um matagal ali. Então eles me chamaram a polícia, veio uma policial e um policial me deixaram em casa. Eles nem me ofereceram de prestar queixa nem nada, porque eu também não ia saber, né, quem era aquele homem, nem lembro o jeito que ele era, só lembro que era moreno, não era muito alto, e eu tenho uma impressão, assim, na minha mente, assim, uma lembrança que ele estava com uma Bíblia, né, não posso garantir, mas na minha cabeça parece que ele estava com a Bíblia. Então, o Senhor me deu livramento, me livrou daquele estupro, daquele assassinato, o Senhor me deu livramento, me deu vitória, né? Glória a Deus, o Senhor me livrou de passar por essa coisa horrível, por esse trauma, né? Que infelizmente muitas mulheres passam e passaram, né? Então, eu sou muito grata ao Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Eu sei que eu não vou viver o suficiente para agradecer ao Senhor pelo esse livramento que Ele me deu, esse e muitos outros, né? Vou precisar de toda a eternidade para louvar e bendizer e agradecer o meu Deus, o meu Senhor Jesus, que me livrou nesse dia. E mais uma vez ele cumpriu a palavra que diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livre. Que quando eu levantei minha mão, que eu clamei pelo Senhor, aquele homem, aquele ser, né,
usado pelo maligno, caiu longe de mim, bem longe, ele caiu. Não bati nele nem nada, eu só levantei e clamei, e ele caiu bem longe, e pedindo perdão e foi embora. E o Senhor me livrou, o Senhor me deu a vitória. Que nessa tarde o Senhor fala ao seu coração, que você faça uma aliança com o Senhor, se você não tem essa aliança, porque vale a pena, porque a palavra do Senhor disse que aquele que é de Deus o Senhor guarda e o maligno não pode tocar. Né? Que o Senhor te abençoa, que o Espírito Santo de Deus te renova, que seu coração se encha de esperança até transbordar. Né? Nós nos veremos em breve, eu tenho muito mais testemunho para contar e pretendo contar e compartilhar com vocês. Um abraço e que o Senhor os abençoe.